Graça e a paz, irmãos. Abram suas Bíblias em Êxodo, capítulo 20, verso 18. Êxodo, capítulo 20, verso 18. Todos acharam? Então vamos ler. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância. E disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco, e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não tenham medo. Deus veio para prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Deus, eterno Pai, Espírito Santo do Senhor, te dou graças, Deus, te bendigo, Pai. Deus, te peço, Deus, que o Senhor esteja comigo, Pai, do começo ao fim, que nada, Deus, não provém de mim, mas do Senhor. Deus, que seja mais uma vez, Senhor, falando para a tua igreja, que os corações dessa noite possam te encontrar, Pai. E que seja somente o Senhor a ser glorificado aqui, Deus. E que a tua palavra, Deus, seja glorificada esta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, essa passagem, ela ocorre 3 meses depois da saída de Êxodo. O povo de Israel já tinha saído, já tinha acontecido as 10 pragas, e o povo já tinha visto o Senhor prover, já tinha visto o Senhor tirar, já tinha visto o Senhor fazer com que o pessoal do Egito desse itens a eles, já tinha visto toda a glória do Senhor se manifestar. E o Senhor disse a Moisés: Moisés, prepara o povo, que eu vou falar com você, e eles ouvirão, para que eles possam ter confiança em você. Lava eles, santifica eles, e deixe bem claro que eles não possam apenas tocar no Monte Sinai. De resto, eles vão permanecer a uma certa distância, vai ver o feito, e eles vão confiar em você. E Moisés disse, ok. Ele não falou nada sobre, não opinou nem nada, só falou assim, ok, Jesus, está tudo certo. Imagino eu que lendo esse texto não trouxe a mim o aspecto de que fosse necessário ou não. Ele não parou para pensar se era necessário ou não, se o povo confiava nele ou não. Não, ele só falou assim, ok, Senhor, se o Senhor está mandando, vamos fazer. Foi lá, avisou o povo, falou assim, pessoal, amanhã nós vamos para o Monte Sinai, vocês vão se arrumar, vocês vão se limpar, vocês vão vestir vestes, e vocês vão permanecer a uma certa distância. E Deus vai falar, e Deus vai se mostrar a vocês. Mantenham distância, não toquem no Monte Sinai, senão vocês vão morrer. Beleza? Todo mundo falou, ok. Seja conforme a vontade de Deus. Isso tudo está no capítulo 19. Quando chegou no verso 20, aconteceu exatamente como Deus tinha falado. Ele veio numa nuvem escura, houve fogo, houve som de trombeta, e a voz dele era estrondosa. E as pessoas tiveram medo. E é aí que entra esse texto na minha vida. Esse texto teve sempre comigo desde que eu pensei em fazer a bariátrica. Foi um momento difícil, foi um momento que eu achei que eu ia morrer. Inclusive, passei uma vergonha na Paula sem tamanho. A gente estava numa clínica, eu fui fazer endoscopia, meio grogue, comecei a gritar falando que eu ia morrer, que eu comecei a chorar, até as enfermeiras ficou com medo. O medo de morrer era um medo muito grande. O medo de morrer aqui é um medo muito grande para aquele povo. E o povo se afastou. Era como se eles estivessem aqui próximo do púlpito e fossem, não, essa é a distância que eu tenho que ter? Não, então peraí, deixa eu parar lá na rua, porque eu não quero nem passar por perto para não morrer. De tanto medo que esse povo teve. E o que trago hoje, o que me chamou a atenção para compartilhar essa palavra com vocês, é que hoje não é o Monte Sinai pegando fogo que nos dá medo. Hoje, o que nos dá medo é a obra de Jesus na cruz. Como assim? O Anan ficou doido, fumou droga e veio pregar hoje. Não. O que eu quero dizer para você é que quando você encontra Deus, quando tem algum pregador aqui, algum cantor, algum louvor bom, quando você encontra Jesus, quando você percebe que existe uma obra que te chamou, que existe uma obra para você fazer, que existe um chamado, você fica petrificado, você morre de medo. E eu gostaria de chamar a atenção a 2 pontos que eu consegui visualizar que nos causa esse medo. O primeiro, que é o clássico, é a morte do velho homem.
A morte do velho homem não quer dizer que seja as coisas que a gente quer comprar ou as coisas deste mundo que a gente gostaria de fazer. Não é só isso. A morte do velho homem é perceber que Deus, quando te encontrou, você tinha um trajeto a se fazer. Quando Deus me encontrou, eu queria ser um cara internacional. Eu estava no ensino médio, e como eu tinha um parente que morava fora de Brasília, a gente ia muito ao aeroporto buscar ele. Então eu via muito aqueles... E naquela época, Brasília não tinha divisão de aeroporto internacional e doméstico como tem hoje. Voo internacional e doméstico eram juntos, o desembarque era junto. Então eu via muita gente que fazia viagens internacionais, eu falava assim, nossa, eu quero ser como esse cara, que acabou de chegar de um lugar que eu nunca vi na minha vida e que semana que vem está indo para outro lugar. Eu quero ser tão importante assim. Descobri que esse cara era administrador, fiz o quê? Administração e me formei. Quando Deus me encontrou, era esse tipo de sonho que eu tinha. E aí, de repente, o velho homem encontra Deus e Deus fala assim, tá, esse é o seu sonho. O meu é que você mora em Goianésia e seja caixa. E que talvez você não preste nem para ser caixa. Este é o meu sonho. E, de repente, a gente olha para Deus e fala assim, você está brincando, né? O meu sonho é melhor do que o seu. Como assim a sua vontade é perfeita? Como assim a sua vontade é perfeita? Como assim os seus sonhos são perfeitos? A sua vontade é soberana? Como assim, Deus? Se o meu sonho me parece ser muito melhor. Prefiro viajar. O pastor que sabe o quão bom é viajar, pegar avião. É maravilhoso. Não, Deus, eu quero viajar. Eu quero ser internacional, eu quero ter conhecimento, eu quero ser de uma grande empresa, de uma multinacional. E, de repente, Deus vira para mim e fala assim, não. Ou vira para você e fala que não para o seu sonho. Ou vira para cada um que está sentado aqui hoje e fala assim, não, o que você planejou até agora, o que você tem planejado, não tem nada a ver com o que eu tenho te chamado. E a única coisa que eu posso te garantir é que os meus sonhos são melhores do que os seus. Mas você precisa crer. Então esse é o nosso primeiro medo e o medo que mais salta na nossa vida. Acreditar que os sonhos de Deus é melhores do que o nosso sonho. Como assim, Marilda? Sábado à tarde você está melhor fazendo tarefa ou fazendo a lição para os jovens que vão chegar aqui no outro dia com cara amassada porque ficou a noite toda fazendo sabe o quê? Como assim é melhor do que viver a sua vida? Como assim é melhor do que tomar aquele sorvete que você gosta? Como assim? Como assim é melhor estar aqui no evento, é melhor estar cozinhando desde sexta, como a irmã Sandra, a Ivanilda, a Jaqueline já fez, sexta, sábado, para poder receber bem as pessoas. Chega no final do evento, elas não conseguem nem ficar de pé. Como assim isso é melhor do que chegar aqui, sentar e fingir que não é comigo, e não ter que arrumar mesa, não ter que arrumar nada, e fingir que eu sou só um visitante? Como assim isso é melhor? Como assim isso é gratificante? Como assim abrir mão dos meus sonhos, vir aqui fazer a obra do Senhor é melhor do que aquilo que eu tinha planejado? Pasmem vocês, imaginem vocês a decepção que eu tive de acreditar que acordar de manhã cedo, todo sábado, era bem melhor do que ficar a madrugada inteira jogando. Porque eu precisava estar à disposição para servir, seja lá com o que for. Porque a gente não tem que estar à disposição achando que o mundo vai acabar, que uma guerra vai ter, e que a gente vai precisar pegar a arma e sair na trincheira dando tiro em todo mundo. Não. A gente tem que estar à disposição, por exemplo, para o irmão que não consegue fazer um pix de manhã porque ele queria ofertar e ele não consegue. A gente tem que estar disponível para isso. A gente tem que estar disponível a visitar um irmão que está há mais de 2 semanas no hospital, porque a gente pode tirar um tempo do nosso dia e ir lá visitar ele e mostrar que nós somos família IBNE. A gente pode fazer isso. Claro que do jeito certo, avisando o pastor e fazendo todo o protocolo que você exige. Mas a gente pode fazer isso. A gente pode estar à disposição de visitar, a gente pode estar à disposição de servir, a gente pode estar à disposição de estar aqui para tirar os bancos, a gente pode estar à disposição aqui de lavar a panela, a gente pode estar à disposição aqui para fazer tudo o que tem que ser feito, mesmo que a gente não participe do evento sentado como visitante. Que a gente trabalha a noite toda, porque é essa a obra do Senhor. E a gente vê que são os mesmos irmãos que ajudam, porque são os mesmos irmãos dispostos. E o que eu quero te dizer aqui, não se engane, homens que ajudam a carregar o banco. Não quero dizer que a ajuda de vocês é dispensável, não é isso. Eu estou querendo dizer que para vocês que existem mais coisas a se fazer do que só carregar banco. Existem panelas, existem outras coisas a se fazer. Existem quadros a se pintar com giz. Só o Fábio sabe como é difícil ficar colorindo o quadro daquele jeito ali. O braço dói. O pastor João, o pastor José fazem isso. E sabe qual que é a maior maluquice quando eu entrei nessa igreja? Que eu já vi o pastor José pegando pelo menos umas 10 vezes, dizendo que ele queria se converter desde criança. Que o maior arrependimento dele foi ter se convertido adulto. Ele queria estar nessa obra, ele queria estar agindo, ele queria estar trabalhando para Deus desde criança. E ele só aconteceu isso a partir da vida adulta. E eu fiquei imaginando, nossa, talvez eu queria que tivesse curtido a minha vida mais. Mas não, irmãos, a gente tem que estar disposto para a obra. A gente tem que parar com esse medo de achar que os nossos sonhos não são maiores do que os sonhos de Deus para nós.
e não achar que os sonhos de Deus é riqueza para nós. Porque ele mesmo disse em Mateus 8:20, as raposas têm suas tocas, e as aves os seus céus, os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A obra do Senhor que nos chama é para isso, para não ter onde repousar a cabeça. Como diz o pastor na última pregação, é entregar a nossa paz em virtude da guerra do próximo. Essa é a obra que o Senhor chama. E o segundo medo que nós temos para isso, que nos impede de subir no monte, que nos impede de falar com Jesus, que a obra da cruz nos dá medo, é de não sermos aptos para aquilo que Deus nos criou. Como assim não ter aptidão, não ser apto? É como se Deus virasse de repente para a Nayara e falasse: Nayara, domingo que vem você prega aqui. Certeza que ela ia morrer. Ou ela sai da igreja, ela ia sumir do mundo, ela ia fazer alguma coisa. Porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: Deus, eu não dou conta. O Senhor está pedindo demais. E talvez o nosso não dar conta não tem nada a ver com isso. Talvez o nosso não dar conta é: Deus, eu não dou conta de sentar e perguntar para o pastor o melhor texto, eu não dou conta de falar algo, eu não dou conta de pensar em falar algo para a igreja, eu não dou conta de pregar um bom sermão porque eu não tenho minha vida com o Senhor, eu não dou conta de arrumar a minha vida, eu não dou conta de excluir o meu pecado, eu não dou conta de matar o meu velho homem, eu não dou conta. Porque nós fomos criados para isso. Fomos criados para anunciar a palavra a Deus. Fomos criados a orar a Ele, fomos criados a adorar a Ele. Fomos criados para fazer isso fora da igreja, no nosso ambiente de trabalho. Somos criados e feitos para isso, somos chamados para isso. Mas não fazemos. Mas se o nosso empregador virar para nós e falar assim: carrega o caminhão 3 vezes em Goiânia, né, Rony? O Rony faz. É ou não é? Vai e volta 3 vezes, depois eu não. Pagando bem. Se o nosso empregador manda fazer outras coisas, a gente faz. Contanto que não fuja do nosso caráter, é claro. Mas a gente faz. Mas quando Deus nos chama, a primeira coisa é: não dou conta. Aí Deus fala: não, te ajuda, te capacito. Não, Deus, não dou conta. Que é o mesmo que dizer: Deus, não quero. Agora não. Correndo o risco de morrer espiritualmente. Porque aí é onde você ultrapassa a linha de que Deus faz. Porque tem uma linha para você não ultrapassar. E essa linha de não ultrapassar eu não quero. É negar a Ele. Porque Ele vai te respeitar. Ele vai dizer para você, falar assim: tá, você não quer agora? Tudo bem. Eu tenho todo o tempo do mundo para fazer isso. E posso levantar outras pessoas também para fazer isso. Porque Ele é eterno, Ele é soberano e a vontade dEle não deixa de existir por causa da sua. Então, a partir do momento que você entende que você trabalha para um Deus, que você participa da obra de um Deus, aonde Ele te ama, Ele vai te capacitar. A partir do momento que você acredita que trabalha para um Deus que te ama, toda a parte ruim do seu trabalho, a parte ruim do seu dia, vai ser em glória a Ele. Você vai poder falar para Ele: Deus, hoje o meu dia foi horrível, mas eu dedico ele ao Senhor. Hoje parece que nada deu certo, os pacientes estavam tudo virado no giraia, sabe, sei lá o que aconteceu. Hoje a UTI estava virada do avesso, hoje o hospital estava virado do avesso, a escola estava virada do avesso, a empresa estava virada onde eu trabalho, estava virada do avesso, o caminhão não funcionou, o qual eu dirijo, mas o Senhor está na frente. E espero que amanhã o Senhor também esteja no meu dia de amanhã. E eu falo isso porque eu sou uma das pessoas que mais fazem coisas diferentes no meu serviço. Eu sou contratado como caixa, mas eu já fui técnico de TI, eu já fui recepcionista, eu já fui um monte de coisa só semana passada. Tranquilo. O que tiver que fazer, a gente faz. Mas que a gente tenha esse coração disposto da mesma forma para a obra. Abrir mão dos nossos sonhos, do nosso tempo, das nossas alegrias para estar pronto para servir. Seja da maneira mais simples, ou seja da maneira mais difícil. Seja no muito ou seja no pouco. Não é assim que Deus nos pede? O segundo ponto é a atitude que esse medo nos faz. E essa atitude é maravilhosa. No verso 19 ele fala: fala tu mesmo conosco, mas que Deus não fale, para que não morramos. A atitude é a mesma quando você está com esse medo. E essa atitude de fala com Deus, que a gente vira para o pastor, é a mesma coisa que dizer assim: tem alguém melhor do que eu para fazer isso aí, pastor, não precisa ser eu. Vou te dar um exemplo palpável. Há muito tempo atrás existiu uma coisa chamada discipulado. O discipulado era um encontro semanal com seus discípulos para criar vínculo com a palavra de Deus e com a igreja. Bom, eu gravei a parte do criar vínculo, né, pastor? O meu era mais social do que sério. É tudo bem. Irmãos, que dificuldade que eu tenho de ser constante, vocês não têm ideia.
eu começo muito bem, depois eu afundo, quero parar, quero desistir, depois não quero fazer mais nada, depois eu quero voltar a fazer. Eu sou mais inconstante que tudo. E esse serviço, esse trabalho, essa obra exigia constância. Estar aqui no mesmo horário, estar aqui com algo preparado do Senhor, estar aqui. Só precisava estar. Toda semana. E a primeira coisa que eu pensei é, existem pessoas melhores. Mas não foi isso que Deus falou para o pastor. O pastor falou, eu quero que essa pessoa faça, e vamos fazer. E aí o que nos necessita? Coragem. Porque é próprio do ser humano querer fazer isso. Dizer que alguém é mais capacitado do que nós, eximir da responsabilidade que a gente tem. Eu não preciso lavar panela, eu já carrego o banco. Eu não preciso estar aqui servindo bebida, eu já coloquei a mesa no lugar, já coloquei o forro, já limpei o prato. Eu não preciso de falar de Deus no meu local de serviço. Eu já escutei quarta e domingo, tá bom. Eu posso, no máximo, pedir oração para o meu irmão que está precisando, isso aí eu posso, porque aí eu terceirizo essa responsabilidade para que a igreja inteira ore comigo. Isso eu posso. Mas falar do meu irmão, pregar para ele, falar da palavra de Deus e orar pela alma dele, isso aí já é um pouco demais. Eu oro pelo problema dele, momentâneo. E assim a gente vai fazendo. A gente vai terceirizando. A gente vai deixando para as outras pessoas. E não disponibilizamos de fazer algo. Pelo contrário. Alguns têm ainda usa um pouco da coragem que tem para poder criticar ou avaliar. E eu nem entro nesse mérito, porque quem critica e quem avalia não tem coragem para estar aqui em cima, sabia, Reginaldo? É difícil estar aqui em cima. Tem que ter coragem para estar aqui em cima para falar alguma coisa que talvez não vai ser bom. Mas precisa de ter coragem. De estar apto de falar, eis-me aqui, Senhor. Aonde o Senhor mandar, a gente está. Então é isso. A gente disponibiliza, a gente critica, a gente encontra alguém mais capacitado. É sempre para o irmão, a palavra é sempre para o irmão, nunca é para a gente. Porque é o irmão que tem capacitação, é Deus que está com ele, o pastor gosta mais dele, é ele que está mais próximo do pastor. Mas ninguém olha as vezes que ele estava disponível e você não estava. Ninguém olha as vezes que ele pediu para o pastor uma oportunidade de trabalhar e você não pediu. Ninguém olha as vezes que ele estava disponível no momento certo, na hora certa para fazer a obra. Ninguém vê isso. Ninguém vê isso. E o terceiro ponto que eu gostaria de caminhar para o fim é o motivo. O versículo vai nos dizer que ele diz assim, não tenha medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja com vocês e os livre de pecar. A obra do Senhor, a cruz de Deus, ele veio para cumprir aquilo que você foi criado para fazer. Tá, Onan, tudo bem, eu nasci de uma família meio maluca, carente, que me fez ser mais carente do que tudo. Eu sei porque era um amiguinho para ficar trocando esmalte, como diz o pastor. Mas Deus veio para tratar isso. Deus veio para tratar você, que às vezes não teve pai. Deus veio para tratar você, às vezes, que teve uns pais que brigavam dentro de casa. Deus veio tratar você, para aquilo qualquer que seja o seu problema. A obra de Deus, a crucificação, Jesus na cruz veio para dizer para você, eu te amo acima de todas as coisas. Eu entrego o meu Filho amado para que você não pereça e tenha vida eterna. É isso a obra da cruz. Não tem desculpa, não tem outra coisa, não tem pessoas melhores para ir para a cruz, não tem. É Ele crucificado, sangrando, humilhado, cuspido, é Ele. Aquele que era perfeito, que não teve pecado, aquele que nos amou de sobremaneira, que nos viu na cruz e ainda pediu perdão ao Pai, dizendo que a gente não sabia o que estava fazendo com Ele, é Ele. É essa obra que nos petrifica, porque a gente é incapaz de devolver o mesmo amor. E Deus não está pedindo para vocês serem perfeitos, não. Deus está pedindo o melhor de vocês apenas. Deus está pedindo vocês do jeito que está, só que tentando fazer o melhor que dá para fazer. Deus não está pedindo perfeição. Reginaldo, Deus não pede para você subir aqui para fazer a abertura perfeita, não. Deus pede para você fazer o melhor, e você tem feito, é isso. Não tem que ser perfeita. Aonde que a gente tira na cabeça que a obra de Deus tem que ser perfeita? A obra dele é perfeita por ele mesmo, não por nós. Ele nos usa da maneira certa para que a obra dele seja perfeita. Ele usa a gente imperfeita para que a obra seja perfeita. E isso é a maluquice do Evangelho. Por isso que confunde os loucos, os sábios. Porque Deus faz isso. E o mais engraçado é que a gente acha que Deus vai ser uma pessoa fofa, que vai chegar, passar a mão na nossa cabeça e curar todos os nossos anseios, todas as nossas crises, todas as nossas peculiaridades na calmaria,
no amor. Sendo que a Bíblia diz que ele é o oleiro que pega o vaso de barro e refaz. Não tem como não ter dor. Mas o que tem como te dizer é que depois dessa dor, não existe mais nada que possa te parar. E essa coisa de vencer o medo do velho homem, de vencer o medo de ter pessoas melhores, de não estar apto, esse medo não é uma coisa que você faz uma vez na vida e está pronto, não. Você não venceu hoje e amanhã está tudo certo, não. Não, irmãos, é todo dia, toda hora. A grande verdade é que com o tempo se torna mais fácil. Gasta-se menos tempo fazendo essa matemática. Falando assim, nossa, será que o meu sonho era melhor? Não, não. Você já é mais rápido. Ele já sabe o que vai acontecer. Quanto mais tempo você está na obra, mais você vê de Deus sendo glorificado, mais fácil fica, no sentido de que mais rápido é mais fácil, é decidido. Você não para muito para pensar, você só faz, porque você sabe que o final do resultado vai ser Deus glorificado. E para você isso começa só a importar apenas isso. Aí é onde a gente alcança o nosso objetivo. Aonde os nossos empregos, a nossa casa no Granville, no setor sul, já não importa mais. A gente pode morar até no bairro amigo, mas a gente é feliz com Deus. Porque Deus está na frente de tudo. A gente para de pensar que o nosso salário não dá para pagar nossas contas. A gente começa a pensar como a gente glorificou a Deus. A gente para de pensar naquilo que a gente poderia comprar, nos suplementos que poderia comprar, naquilo que a gente poderia fazer, e fica focado apenas no que Deus foi glorificado. E a gente fica feliz por isso. Porque a caminhada de quem escolhe ser o velho homem, eu já sei qual que é. É chegar no fim da vida e entender que não somos nada. É chegar no fim da vida e entender que os nossos empregos, que as nossas coisas, que tudo de bom que aconteceu foi Deus que deu. Que se fosse pelas nossas próprias mãos não teríamos conquistado nada, não seríamos ninguém e seríamos pior do que pó. Essa é o fim da caminhada do velho homem. E quanto mais cedo você entende isso, mais cedo ele morre dentro da gente todos os dias. Porque você lembra que não é ninguém. Porque vira e mexe, a gente quer voltar para o Egito, viver no Egito. Vira e mexe, a gente quer viver lá na vida do velho homem para saber como é que era ruim até Deus libertar a gente. A gente quer sofrer um pouco. Quer ficar se perguntando por que Deus fez isso, por que Deus fez aquilo. Se pega querendo conhecer a Deus a fim de que a gente invente algo, ou supra algo, ou simule algo que a gente não é. Como assim? Quando eu conheço a Deus e sei que aquilo agrada, a gente vai se esforçar ao máximo para fazer com que a gente agrade a Deus. Só que agradar ao Senhor é simples, é se relacionar com Ele, é se entregar para Ele, é não esconder essa parte ruim que você tem, esse monstro que tem em você. É dizer para Ele, falar assim, Deus, eu sou assim, o meu monstro é assim, eu estou aqui para te servir. Doma Ele, me ensina a entrar no seu caminho, vai ser doloroso, mas eu topo essa dor. Porque o seu nome vai ser glorificado, para mim é o que importa. E aí a gente prioriza Deus. Aí não é errado a gente viajar, não é errado a gente ter as coisas, não. O errado é essas coisas sobrepor à glória de Deus. O errado é a gente ter tempo para viajar, mas não ter tempo para trabalhar na obra de Deus. É passar uma madrugada inteira fazendo sei lá o quê, mas de manhã não está apto para servir ao Senhor. Isso é o errado. E é isso que eu aprendi com o tempo. E a minha vida tem mudado por isso. Porque em tempo eu tenho notado e tenho escolhido que o Senhor é melhor mesmo. E o sonho deles vai ser melhor para mim. Para concluir, o versículo 21 diz que o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés se aproximou da nuvem escura que Deus se encontrava e foi ter com ele. E isso me chamou a atenção porque me diz que a obra de Deus, o chamado de Deus, a vontade de Deus não é um piquenique de céu aberto com um dia claro. Há dias que são claros, mas também há dias que são escuros. Há dia que está tudo limpo, que está tudo certo, que está tudo bem para acontecer, e há dias que o som não funciona, há dias que chove, há dias que existem catástrofes, há dias que tudo começa a desmoronar. Mas o Senhor permanece. E é impossível deixar de lembrar aquilo que a Carol disse, que a promessa do Senhor em Hebreus é que Ele seja uma âncora em nossas vidas. Que não importa a tragédia, Ele não vai deixar a gente nem sucumbir, e também não vai deixar que o nosso orgulho nos faça cair. Ele sempre vai nos manter equilibrados. Então não ache ruim se a sua vida está boa e de repente acontece algo ruim. É só para te lembrar que Deus está no controle, que pelas suas mãos não tem nada de bom acontecendo. Que não importa quanto dinheiro você acumule, que não importa quantas coisas você tenha, que não importa quantos bens você tenha. Mas o que importa é que de quantas vezes você conseguiu glorificar a Deus com a sua vida.
de quantas vezes ele conseguiu ser prioridade na sua vida. É isso que acontece. É quando deixamos de ter medo. É quando deixamos de pedir a outra pessoa para ir em nosso lugar. É quando declaramos ao Senhor que nós estamos prontos. Eis-me aqui, Senhor. Custe o que custar. É quando temos a alegria de ver o seu irmão Ivo aqui, depois de 2 semanas no hospital, glorificando a Deus. Porque ele poderia estar em casa, ele está cansado. Mas ele está aqui glorificando a Deus. E isso preenche meu coração de alegria. Porque com pouco que ele faz, apenas de estar aqui, ele está glorificando a Deus. E nós? A gente não vem por causa de uma dor de cabeça. A gente não vem por causa de uma febre. A gente não vem porque está cansado. A gente não vem por tanto motivo. E a gente acaba chegando aqui e encara ele que está aqui, firme, adorando a Deus. Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar hoje. Que Deus esteja com vocês. Oração silenciosa. Estamos finalizando.